Olá, meu nome é Nildo Ferreira e você está na Rota 66 Espiritual, a viagem mais segura para chegar ao melhor de Deus. E hoje eu pretendo responder a pergunta: existe salvação sem pregação? Uau! Mas antes disso, já te pedi, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, faça a sua inscrição agora. Por favor, aperte o sininho para que você possa receber a notificação dos próximos vídeos. Aperte o gostei ou aperte o like para que a gente possa impulsionar esse vídeo. E eu gostaria de pedir também que você pudesse enviar o link desse vídeo para os seus amigos. Envia nos grupos agora, por favor. E é claro, você pode participar comentando o vídeo. Vamos viajar! Há mais de 30 anos da minha vida cristã, eu tenho usado esses versículos quando nós falamos sobre salvação. Quais são os versículos, as passagens? Marcos 16, 15 e 16, que disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E também Mateus, capítulo 28, a gente usa sempre o 19 e o 20, que diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Marcos está falando mais da conversão, e consolidação, e Mateus vai além, fala de discipulado e de formação. E para completar essa ideia de evangelização do mundo, nós podemos usar também o quê? Romanos, capítulo 10, de 13 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Uau! Acho que até aqui você já entendeu que nós fazemos parte de uma grande comissão, a qual tem a missão de espalhar as boas novas, o Evangelho de Cristo por toda a terra. Eu mesmo já preguei em casas, presídios, hospitais, escolas, empresas e até na igreja. Eu já participei de peça teatral. Aqui na América eu já usei o meu aniversário para atrair pessoas para a igreja, sabia? E também a gente estava evangelizando uma vez e eu usei um membro que sabia fazer truques com baralho. Aí a gente inventou um negócio lá para a gente conseguir evangelizar através dos truques, E aqui tem um campeonato de futebol. Então eu e a Esther, nós comprávamos dessas águas de garrafinha e a gente ia até lá, então distribuía, no gramado para as pessoas que estavam assistindo e também para os jogadores. E aí entregava o folheto, quem tem sede vem a mim, Jesus é a água da vida, E a gente fazia o convite para o culto. Eu sempre posto vídeos, fotos, eu prego, eu ensino aqui na internet para tentar alcançar vidas. Por quê? Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que quer, que deseja e que crê. Amém? Mas hoje eu quero falar sobre uma dúvida que eu acho que é importante para você e para mim. Nós temos essa dúvida e a gente gostaria de tirar essa dúvida. Qual é? Existe salvação sem pregação? Mas, em primeiro lugar, vamos olhar para a história bíblica e perguntar: como é que foram salvas as pessoas que morreram antes de Jesus? Porque Jesus não havia morrido e não havia a mensagem da salvação disponível. Primeira hipótese, através do sacrifício dos animais. Em Êxodo, na primeira Páscoa, o sangue dos cordeiros foi passado nos umbrais das portas. A Páscoa é chamada de Passover, que significa passar por cima. Ou seja, o anjo da morte passou em todas as casas do Egito, mas onde moravam os hebreus, ele passou por cima, não entrou. Por quê? Porque o sangue cobria aquelas vidas. Uau! Eu declaro em nome de Jesus que o sangue de Jesus está cobrindo a sua e a minha vida agora. Amém? E Levítico 17:11 diz: porque a vida da carne está no sangue, pelo que eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas. Então aqui parece que o sangue dos animais livravam e salvavam as pessoas. Bom, vamos lá, vamos descobrir esse negócio. A segunda hipótese, obediência à lei. Deuteronômio 6:25 diz: e será justiça para nós se cuidarmos de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Então aqui a obediência aos mandamentos de Deus parecia servir de justiça para as pessoas diante de Deus. Então nós vemos que tanto os sacrifícios quanto a lei, a obediência à lei, poderiam ser considerados como forma de salvação, Pode haver essa hipótese, essas hipóteses são lançadas,
Mas quando a gente lê Hebreus 9:12, ele explica sobre o sacrifício. Falando sobre Jesus, diz o seguinte: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Uau! Eterno significa atemporal, não depende do tempo, serve para todas as épocas. E Hebreus é o livro que explica os rituais, o modelo do tabernáculo, os utensílios, né? E explica que tudo isso era sombra do que se havia de cumprir Jesus. Da mesma forma, o sangue derramado cobria os pecados, guardava as vidas. Mas Jesus, segundo João Batista, é o Cordeiro de Deus que não apenas apaga, cobre, mas ele tira o pecado do mundo. Amém? E isso de uma vez por todas, como a gente já acabou de ler. Então, o sangue dos animais não salvavam os homens. Apenas cobriam como um papel simbólico e provisório. Em Gálatas 2,16 diz: sabemos que o homem não é justificado por obras da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Uau! Então, logo, de fato, as pessoas do Antigo Testamento não foram salvas nem pelos sacrifícios e nem pela lei. Elas eram salvas pela graça, alcançada pela fé. Fé em Deus, o Deus de Israel, né? E fé no Messias que viria. Então o sacrifício, a obediência, tudo era como um cheque que você assina, mas que só tem pagamento quando tem fundo lá no banco. E o fundo lá no banco era o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Amém? Jesus morre e é sepultado na sexta e ressuscita no domingo. Mas houve algo no mundo espiritual que nós cremos, a Bíblia revela. Efésios 4:9 diz que ele desceu às partes mais baixas da terra. E por inferência a gente já associa, né, que o lugar para onde Jesus foi aquela divisão, onde tinha dois lugares, né? Onde estava o mendigo e Lázaro, seio de Abraão, e um lugar de tormento, né? Como Jesus diz na parábola. Então, Jesus se aposta das chaves do inferno, como diz em Apocalipse, né, capítulo 1, e ele prega aos espíritos em prisão, como está em 1 Pedro. Então ele sobe às alturas, levando cativo o cativeiro, segundo o que diz em Efésios, no capítulo 4, no versículo 8. A ordem exata, de fato, não dá para precisar, né? Mas eu creio que realmente foi isso que aconteceu. Então eu creio que todos os mortos, sejam os crentes ou os descrentes, ouviram uma palavra que declarava a missão cumprida de Jesus, como ele disse na cruz, está consumado, né? E que ele levaria para o paraíso aqueles que de fato tinham crido nessa promessa. Amém? Sendo assim, quem morreu no Antigo Testamento foi salvo pela graça por meio da fé em Deus e em Jesus. Viajando sem nunca desistir, eu sei exatamente para onde ela vai me conduzir. A segunda pergunta é: outros povos podem ter tido experiências com Deus, mesmo sem ter tido contato com os hebreus ou com os judeus, com os cristãos? Bom, deixa eu te falar de um livro que é muito interessante. O livro chama O Fator Melquisedeque. O autor é o Don Richardson. Ele explica como Deus trabalhou em toda a terra, deixando pontos de ligação com a obra de Cristo, o que facilita a compreensão e aceitação das boas novas, né? E aí ele diz algo tremendo que aconteceu, né, com o povo grego, né? E eu não conhecia essa palavra, né? Há muitos anos atrás havia uma praga sobre a Grécia e então foi solicitada a ajuda de um sacerdote, um profeta, algo assim. O nome dele era Epímenes, para ajudar a resolver o problema. Então ele disse que havia um Deus desconhecido em que ele cria. Eles deveriam fazer algo para chamar a atenção desse Deus. Ele usa ovelhas para o seu ato profético e ao final o milagre acontece e a praga vai embora. Então, agradecidos e admirados, né, os gregos perguntam o que deveriam fazer em honra desse Deus. E então ele diz que é para eles levantarem altares a esse Deus. E eles queriam dar um nome a ele, mas aí Epímenes diz: não. Nós começamos pedindo ao Deus desconhecido, nos humilhamos. Não vamos agora querer nos atrever a dar um nome para ele. Então nós não vamos inventar um nome para esse Deus. Eles fizeram os altares para o Deus desconhecido e com o passar do tempo só restou um para lembrar esse feito. E então Paulo, em Atos 17, ao visitar Atenas para evangelizá-la, ele se encontra com os filósofos, né, os epicureus e os estoicos. E aí ele começou a discursar e ele disse: eu vejo que vocês são muito religiosos. Eu vi que vocês têm entre os seus altares um altar que está escrito ao Deus desconhecido.
e é a esse Deus que eu prego. Uau! E mesmo que em algum momento lá eles ouviram Paulo falar sobre ressurreição de mortos, então muitos escarneceram, né? Falaram, não queremos mais te ouvir sobre esse assunto. Mesmo assim, houve vários gregos que deram atenção à pregação de Paulo. Foi o caso, inclusive, de Dionísio e uma mulher por nome Dâmaris. Então, o Don Richardson, ele fala sobre vários povos que mostraram claramente ter recebido uma compreensão de Deus, apesar de não saber o nome dele. Então, quando o missionário chegava, havia já meio caminho percorrido, facilitando a pregação. E se você não se lembra quem é Melquisedeque, ele é aquele misterioso rei e sacerdote que se apresenta a Abraão quando o patriarca estava voltando de uma guerra, né? E então, Abraão, o escolhido de Deus, Abraão, o pai da fé, o homem ao qual Deus prometeu que todas as famílias da terra seriam abençoadas a partir dele, Abraão se prostra e entrega os dízimos a Melquisedeque e é abençoado por ele. Não parece estranho esse negócio? Não parece esquisito? Sim, com certeza parece. Não existe um consenso em quem era de fato Melquisedeque. Alguns dizem, era um sábio, um descendente de Sem, era o rei de Salém, que seria Jerusalém, era um anjo, era a figura de Cristo. Né? Continua a pergunta, né? Mas Abraão reconheceu ele como maior. A história de Abraão seguiu, Melquisedeque, ele vai aparecer no livro de Salmos, né? Davi faz uma menção a ele, e ele diz, o meu Senhor será da ordem de Melquisedeque. Né? Menciona Melquisedeque e diz que o seu Senhor é da ordem dele. E aí, finalmente, em Hebreus, a gente enxerga novamente, e agora de uma forma muito forte, né? Hebreus diz que, sem dúvida, Abraão foi abençoado por Melquisedeque, e ali disse que o menor foi abençoado pelo maior, e que Jesus era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Dá um nó na nossa cabeça, né? Outro fato interessante, misterioso, é que quando Jesus vai nascer, não são os profetas judeus, sacerdotes que são avisados, né? Mas aí tem os 3 magos que a gente conta sempre, né? Mas eles eram o quê? De outros povos, né? Persas, talvez, né? Então, assim, é uma coisa diferente, né? Então, existe algo que nós não conhecemos, nós conhecemos em parte, né? Por alguma razão, Deus tem formas diferentes de agir que a gente não pode compreender, né? Ainda assim, nós estamos falando de pessoas que, a princípio, tiveram um entendimento de Deus, mas não sabiam, talvez, o nome dele, não sabiam quem era ele, e aí, de repente, eles têm uma iluminação, e eles fazem, então, uma migração, eles migram do Deus não conhecido, do Deus desconhecido, para o Deus conhecido. Ainda que eles respeitavam, adoravam, mas agora eles sabem a quem adoram. Como Jesus disse, né? Vocês não sabem a quem adoram, né? Mas aí ele falou para a mulher samaritana, eu sou aquele dos quais os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Então nós temos que aceitar que existem coisas que são diferentes e que nós vamos compreender e vamos lutar para entender os desígnios de Deus em algumas situações. Mas a pergunta que não quer calar é, e quem nunca recebeu a visita de um missionário para esclarecer as coisas? Quem nunca ouviu sobre o povo judeu ou sobre Jesus? Existe salvação sem pregação? Bem, então vamos trazer os textos que têm relação com esse tema, exatamente com essas pessoas. Os textos que nos farão entender que Deus é justo e que não condenaria ninguém sem dar uma oportunidade de ser conhecido. Guarde isto. Pregar o evangelho, as boas novas, é, em outras palavras, fazer com que as pessoas conheçam a Deus, dar testemunho de Deus, torná-lo conhecido. Bom, e assim como eu acho incoerente a visão da predestinação, porque ela diz que o homem não tem capacidade de escolher, de aceitar ou rejeitar a Deus, né? E que é Deus que escolhe quem será salvo ou não, né? Então, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que ninguém se perca, né? E imagine se eu teria motivação para pregar o evangelho, sabendo que muitos para os quais eu estava investindo o meu tempo, o meu suor, o meu trabalho, né? Simplesmente seriam desertados por Deus, dispensados. Aí é complicado para a minha cabeça isso, né? Da mesma forma, não é razoável entender que Jesus morreu por todos, que a salvação está disponível para todos que creem, mas que milhares de pessoas simplesmente perderiam a salvação porque homens não chegaram até eles para pregar. Eu defendo que nós precisamos fazer tudo aquilo que nós podemos fazer. Nós precisamos fazer tudo aquilo que Deus envia a gente para fazer. Deus não vai pregar para quem nós devemos pregar. Mas eu creio que para aquelas pessoas que não foram alcançadas pelas situações, vão ser salvas sim. Mas vamos à palavra.
Salmo 19, versículos de 1 a 3. Veja só. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. E olha, veja esse versículo. E não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Uau, glória a Deus, amém? Nós não temos uma pregação tradicional aqui, mas nós temos a natureza declarando, expressando a glória de Deus. O salmista está descrevendo a beleza, a grandiosidade da criação como um testemunho de Deus. Amém? Depois diz, um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite, né? Quer dizer, cada dia seguindo o outro, né? Uma noite se sucedendo a outra, né? Então vai demonstrando a sabedoria e o poder de Deus. E aí termina dizendo isso justamente. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Sabe o que está dizendo aqui, querido? A natureza é sobre toda a terra. Não há como não ouvir a voz de Deus. Ela vai chegar àqueles que precisam ouvi-la. Agora vamos ver o que Jó disse quando ele respondeu a Zoar. Jó capítulo 12. Diz assim: pergunta, porém, aos animais, e eles te ensinarão. Ou às aves dos céus, e elas te contarão. Ou conversa com a terra, e ela te instruirá. Até os peixes do mar vão falar com você. Quem de todos esses não sabe que a mão do Senhor fez isso? Meu Deus, querido, ele está defendendo a ideia de que ele entende a grandeza e o poder de Deus, tanto quanto seus amigos. E aí ele mostra, ele aponta para a natureza, e ele diz, ela é testemunha desse poder, dessa sabedoria de Deus. Em Atos, capítulo 14, versículos 15 a 17, diz o seguinte: nós vos anunciamos que vos convertais das suas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles há. Aí, aqui que eu quero que você preste atenção. O qual, nos tempos passados, deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo. Uau, meu Deus, é isso. Olha que coisa tremenda aqui. Paulo está dizendo o seguinte, Paulo está ensinando o seguinte. Olha, Deus, quando deu a chuva, quando deu as estações, ele está dando um testemunho de si mesmo. Ou seja, ao abençoar o homem, Deus está dando o testemunho. É uma forma de Deus trabalhar com o homem. Amém, querido? Existe testemunho. Em Romanos 1:20, a gente fala com mais frequência. Paulo diz o seguinte: porque todas as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Então, o que nós vemos, a natureza e tudo mais, são testemunhos de Deus. Se o homem reconhece ou vai reconhecer no futuro Deus como Criador e exaltá-lo, se não houve ninguém para pregar, nem oportunidade, não chegou ninguém para falar, não houve forma de alcançá-los com a pregação, eu creio que, de fato, eles serão salvos pelo reconhecimento de Deus. Lembrando que a natureza revela também a Cristo. Por quê? Porque nele e por ele são todas as coisas. Ele não tem a pregação falada, mas ele tem a natureza que declara e expressa a Deus e testemunho de Cristo. Mas atenção, não é apenas reconhecer por reconhecer. Não. É ter no coração uma atitude de gratidão e atos que refletem o desejo de Deus para a humanidade. Porque Deus vai julgar essas pessoas a partir da consciência delas. Amém? As pessoas que reconheceram o testemunho de Deus através da natureza, da criação, também vão testemunhar, né, o seu reconhecimento do quê? Nas suas atitudes. Então, independente de ter ouvido a pregação, pessoas podem agir segundo a sua consciência. E eu digo isso respaldado por Romanos 2, versos 10 e 11. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratique o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Está falando de todos os outros nesse sentido. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Aí o versículo 14 e 15 é muito importante. Porque quando os gentios que não têm a lei, eles têm no coração o testemunho, a Bíblia diz, né? Eles mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os ou defendendo-os. Aqui nós temos Paulo dizendo claramente: aqueles que não têm a lei ou a palavra da salvação,
mas que agem de forma a imitar aqueles que têm a lei. Eles estavam, ou estão, ou estarão agindo segundo a sua consciência, como se estivesse escrito nos seus corações a lei de Deus, acusando ou defendendo. Então a consciência em Deus seria o balizador, norteador das suas vidas. Deus não vai julgar pela fé da pregação, porque eles não tiveram a possibilidade de ouvir nenhuma pregação, mas Deus vai julgar pela consciência, ou a lei natural que agiu neles, segundo a vontade de Deus. E quem reagiu ao testemunho natural de Deus, que é a criação e a natureza, demonstrando atos aprovados, então serão salvos por esses atos. E para encerrar, deixa eu deixar a palavra de Pedro para você. Ele diz para Cornélio, Atos 10, 34 e 35. Na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, repetindo o que Paulo falou, né? Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e pratica o que é justo. Amém, querido? Por isso nós devemos fazer a nossa parte, pregar, evangelizar, fazer tudo que estiver ao nosso alcance, fazer aquilo que Deus nos mandou fazer, amém? Mas também nós vamos confiar que onde nós não pudermos ir, Deus estenderá a sua graça e fará o que para nós foi impossível de fazer, a graça dele fará. Deus salvará aqueles que nós pregamos e que aceitaram a palavra, e Deus vai salvar aqueles que nós não conseguimos alcançar. As situações não deixaram que a gente os alcançasse, mas então Deus os alcançou através da natureza e da consciência, da forma deles se comportarem. Amém, querido? Tô viajando sem nunca desistir. Eu sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. E aí, como é que foi a viagem para você hoje? Tranquila ou meio turbulenta? Bom, eu precisava falar desse assunto com você porque é muito importante. A salvação das pessoas é uma coisa tão importante e nós devemos sempre pregar o evangelho, fazer de tudo que nós podemos fazer para alcançar as vidas. Amém, querido? Mas nós sabemos que a igreja não vai conseguir fazer tudo, não vai alcançar todos. Ela vai lutar, trabalhar, fazer o máximo, mas algumas pessoas, por uma razão ou outra, não serão alcançadas pela pregação da palavra, pela pregação audível da palavra, mas tem a pregação da natureza. E Deus vai alcançar a todos, porque Ele deseja ser conhecido por todos. Amém, querido? E Ele não deseja que as pessoas se percam. Amém? Agora, uma vez que Ele se expressa às pessoas, elas decidem se elas aceitam ou não, se elas creem ou não num Criador. Elas podem viver a sua vida particular e dizer, eu não acredito em nada disso, e vão perecer. Mas elas podem de fato dizer, existe um Criador, eu me rendo a Ele, e elas podem agir de forma a agradar o coração de Deus. E aí Deus, com certeza, não vai deixar as pessoas perecerem. Amém? Queridos, obrigado por estar comigo. Se esse vídeo foi importante, por favor, passa para outras pessoas e vamos continuar viajando, porque essa viagem é maravilhosa. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te louvar e te agradecer pela obra de Jesus na cruz. Jesus, obrigado por tudo que fizeste por nós. Obrigado, Espírito Santo, porque cuida das nossas vidas. E nós te louvamos pela missão que tu nos deste. Somos honrados e privilegiados pela missão de compartilhar a tua palavra com o mundo e levar salvação a tantas pessoas que estão passando por dificuldade, perecendo, pessoas que estão caminhando para o inferno e que nós podemos levar a palavra de salvação. Senhor, jamais permita que desistamos de pregar, que nós possamos sempre ter em mente que nós podemos levar o evangelho, a palavra da cruz, para essas pessoas e elas serão salvas em nome de Jesus. Pai, nós entendemos também que as pessoas que morreram no Velho Testamento, elas criam, não tinha a pregação da salvação, mas elas criam no Senhor, criam na vinda do Messias, foram salvos pela graça, através da fé. Senhor, nós entendemos que os sacrifícios não podiam salvar aquelas pessoas, que a obediência à lei não podia salvar aquelas pessoas, mas que Cristo salvou, e um dia elas puderam entender isso, quando Ele pregou aos espíritos em prisão. Mas nós sabemos também agora, que muitas pessoas não serão alcançadas, ou não foram alcançadas ao longo da história, pelo Evangelho, por uma razão ou outra, porque estavam numa ilha distante, num lugar incomunicável. Por alguma razão, havia barreiras que impediam elas de ouvir a palavra. Mas aí o Senhor vai julgar a cada uma delas. Aquelas que reconheceram o Senhor através de tudo que o Senhor já fez nessa terra. Aquelas que demonstraram pela sua consciência, pelo seu coração, fazer os atos que agradam o seu coração. Essas serão poupadas. Aonde nós não conseguimos alcançar, o Senhor alcançou pela sua graça. Eu te louvo e te agradeço por esse momento tão especial e te peço que o Senhor abençoe a cada um de nós, segundo o teu poder. Abençoe cada vida, cada casal, cada família, cada ministério, cada profissão, em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, querido.
Deus abençoe muito, muito, muito a sua vida. E até a próxima viagem na Rota 66 Espiritual. Deus te abençoe.